No último vídeo eu reclamei do Twitter. Hoje eu vou reclamar do TikTok. Do nada o TikTok decidiu pegar uma menina pra Cristo porque ela fez umas fanarts de Doki Doki, que é aquele jogo visual novel de terror que tem as meninas fofinhas. Ela fez uns designs meio semi-realistas, realistas assim, e o povo odiou. Mas foi de uma forma absurdamente desproporcional, porque quando a gente só não gosta de algo, a gente vê e a gente pensa, tá, não sei se eu gosto disso. Ou pelo menos é o que eu faço e eu achei que todo mundo fosse assim, mas aparentemente não é. De alguma forma, o TikTok olhou aqueles designs e pensou, meu Deus, elas parecem homens de peruca. E sinceramente, pela minha opinião de alguém que eu acho que eu posso dizer, assim, eu já vi 1 ou 2 homens, assim, ao longo da minha vida, eu posso dizer com confiança que essa galera tá completamente maluca. Só pra checar que eu não tô completamente insana, isso parece homem pra vocês? E olha que eu tenho um local de fala, de uma forma ou outra, assim, meio que inverso. Que eu tinha muita dificuldade de desenhar anatomia masculina, e aí todos os homens que eu fazia ficavam com uma anatomia meio feminilizada. O que, no fim, tanto faz também, porque, né, tem homens que realmente são assim. E, sei lá, eu não consigo ver isso que as pessoas estão falando de parecerem homens. Mas, tipo, é um jogo de anime, e aí eu imagino que as pessoas vão ficar aquela coisa. Gente, eu tenho preconceito com fã de anime. Ai, mas Alegro, você é fã de anime, você é quase um anime. Eu sei, mas é porque, cara, eu interajo com fã de anime por eu ser, e aí eu vejo como as pessoas são, e é complicado, sabe? E aí eu imagino que os fãs de anime queriam algo meio Timothée Chalamet das ideias? Uma versão, sei lá, parecida com cosplayers que usam maquiagem, que usam filtros e que, sabe, editam a foto e que pessoas reais no mundo real não se parecem daquele jeito. Principalmente adolescentes na escola que muitas vezes não sabem se maquiar tão bem quanto vão depois e ainda estão em desenvolvimento. O rosto é diferente e a pele é diferente, pelo amor de Deus. A artista queria fazer algo realista, sabe? Eu tô muito convencida de que as pessoas que estão falando que essas fanarts parecem homens não veem muitas mulheres, principalmente adolescentes, no dia a dia. Ou estão com o cérebro muito carcomido por filtros do TikTok, Instagram e etc. Também tinha gente falando que ela tinha a síndrome do mesmo rosto, que é quando os artistas fazem vários personagens e várias pessoas diferentes, só que não parece pessoas diferentes, parece a mesma pessoa, porque o rosto é igual. Cara, não é possível que a gente tá vendo a mesma coisa, o mesmo desenho. Mano, eu tô começando a questionar minha sanidade nesse vídeo. Eu não sei mais o que é real, o que não é, porque não é possível. Gente, vocês estão vendo os mesmos desenhos que eu? Cara, eu tô caindo em regebait, eu acho. E aí, como a internet é muito proporcional, as pessoas massacraram essa menina e acharam de bom tom fazer artes, fazer vídeos corrigindo os desenhos dela. Porque aparentemente virou uma coisa ok de se fazer, corrigir a arte dos outros agora. Lembram o que eu falei do Timothée Chalamet? Eu vi alguém falando isso no Twitter e eu concordo. Vocês conseguem ver que essas versões corrigidas ficaram muito mais inexpressivas? Porque, pasmem, quando a gente faz expressões faciais, os músculos mexem, a gordura no rosto mexe, sabe? O rosto mexe. Só que, aparentemente, pra ficar a versão idealizada da cabeça dessas pessoas, elas têm que ser estáticas e paradas e travadonas por algum motivo.
E assim, eu nem acho que elas ficaram feias, eu só acho que é uma babaquice sem tamanho você corrigir as artes dos outros e é só você desenhar elas no seu estilo e você, sabe, deixar uma versão completamente irreal. Assim, parece pessoas reais? De uma certa forma, sim. Pessoas reais que usaram maquiagem e que usaram filtros. Não era o que a artista tava querendo fazer em primeiro lugar. Gente, vamos pensar um pouco? E assim, não basta a audácia de querer corrigir a arte de outra pessoa. Você corrigir a arte de outra pessoa quando você não entende muito de proporções e certas coisas, às vezes é só deixar pra lá e vamos focar na nossa vida e nas nossas coisas. Eu vou ter que falar o óbvio aqui. Gente, não consertem e não deem dicas se a pessoa não pediu pra consertar e não pediu pra dar dicas sobre a arte delas. Sabe, isso é óbvio. Eu sinto que tem muita gente novinha no TikTok também e que não entende muito bem de certas convenções sociais. Então deixa essa menina autista que te dá dicas de convenções sociais. Gente, não é legal, não é de bom tom quando, sei lá, vocês veem alguma coisa que vocês não gostam de TikTok ou coisa assim, vocês só scrollam. Porque eu sei que por vocês crescerem com o algoritmo, vocês acham que tudo é pra vocês e que vocês são o público-alvo de tudo, mas não é verdade. Tem vários públicos-alvo de várias coisas, então é comum não gostar das coisas. Vocês podem só seguir em frente. Por que comentar coisas tipo, ai, isso é bem legal, só que eu acho que você poderia fazer isso, isso e aquilo. Gente, eu fui... Nem tem a ver com desenho essa parte. Eu fui ver um tutorial de maquiagem no TikTok e aí eu fui abrir os comentários, era só gente falando, ai, muito legal, mas acho que você poderia mudar a sombra. Ai, muito legal, mas acho que você poderia mudar como você fez o olho. Ai, eu achei muito legal, mas o contorno tá meio assim. Gente, vocês só não gostaram. E tá tudo bem não gostar, sabe? A gente não gosta de tudo. Imagina se você tivesse que gostar de tudo no mundo. Não tem como. Mas aí você segue em frente. E aí, essa sessão de comentários era só gente dando dica. Que ninguém pediu. Então, gente, não façam isso, tá? É meio educação básica, assim, você não sair opinando em coisas dos outros quando eles não pediram opinião, beleza? Ok. E aí o bullying chegou num nível muito pesado. Chegou num nível tão absurdo que a artista não tava aguentando mais. E assim, ela é uma adolescente, ela só tem 17 anos e ela tá lidando com a internet inteira apedrejando ela porque ela fez fanart de um jogo que ela gosta e ela... Outra coisa, inclusive, muito importante de se pensar, ela se baseava no próprio rosto pra fazer esses desenhos. Então imagina, você faz um desenho se baseando no próprio rosto e aí várias pessoas olham pra aquilo e falam, nossa, parece um homem de peruca. Imagina o que isso não deve fazer pra autoestima de alguém. Really sad that my art is getting bashed online for a thing that I'm trying to improve on at 17, but like I really enjoy making everything, and everything that you guys are doing just feels so entitled and suffocating when I'm trying to progress and improve better. Obviously I'm not gonna be perfect. You can even see how I do Sayori's face. The chin just like, the chin goes up like this, that's why it's like flattened, and then if I do Natsuki's pout, it just looks like that because there's the jaw, you can't erase the jaw if you want to have a realistic proportion. I don't know. And it's really sad to see all their facial features get bashed on because as an artist, and I'm not really that skilled myself, I sort of default into my own facial proportions. Inclusive eu vi outras pessoas ficando mal com isso, porque elas falaram que, nossa, eu também me pareço assim e as pessoas estão falando que isso parece um homem. Eu não quero mais olhar no espelho. Então todo mundo que tá falando isso aí, principalmente mulheres, parabéns, vocês estão fazendo um trabalho bem legal. E é muito doido, porque se você sair na rua, você vai ver que mulheres são assim. Algumas não, e algumas sim. E nossa, rimou. E aí tinha gente falando que, canonicamente, na verdade, elas precisam ser atraentes e não sei o que. Actually. Inclusive, eu acho meio estranho, meio preocupante que eu vi vários homens adultos nesse meio criticando essa menina que estavam basicamente lutando pelo direito de fazerem adolescentes que sejam atraentes pra vocês. Então, assim, tá tudo bem aí, galera? E muitos desses homens eram o quê? Fã de anime. Não tô falando, gente! Brincadeira, fã de anime, não me matem. Eu sei que nem todos vocês são esquisitos. Eu sou uma de vocês também, tá bom?
Mas é inegável que parte dessas pessoas são muito bizarras e toda vez que... Impressionante. Toda vez que eu abri o perfil de uma pessoa falando umas merdas assim nessa treta toda, tinha no mínimo uns 30 crimes lá. E o grande problema com essa coisa toda é que as pessoas realmente não percebem que elas estão sendo inconvenientes falando suas opiniões quando ninguém pediu. É muito simples e eu acho que a internet potencializou muito algo que já era um problema antigo, que é pessoas dando opinião não pedida. Só que tá num nível tão demais que, e principalmente com um algoritmo, que todo mundo acha que elas precisam opinar sobre tudo, inclusive as coisas que elas não gostam. E as coisas não funcionam assim na vida real. E isso não deveria acontecer, porque estão perturbando uma artista muito nova que ainda tá aprendendo muita coisa, só porque um desenho dela não agradou vocês. Eu espero que essa menina não perca a vontade de fazer desenhos e de fazer arte depois de todas essas críticas que ela recebeu, porque ela é muito boa. Ela tava considerando coisas que muita gente não considerou. Inclusive, as pessoas que estavam, em teoria, fazendo uma versão melhorada dos desenhos dela não estavam considerando aquelas coisas. E eu espero que vocês não se sintam desmotivados a aprender coisas e a errar coisas na arte, porque na arte é errar, mas no caso dela eu acho que ela nem errou. Mas tudo isso faz parte do processo e talvez tenha gente babaca nesse meio pra tentar desmotivar vocês, mas não deixem os outros impedirem vocês de fazerem o que vocês gostam. Então qual que é a moral disso tudo? Não é porque um algoritmo te entregou algo que aquilo é pra você e que você tem que comentar naquilo, e atrás da tela tem outras pessoas, e tenham empatia, pelo amor de Deus. Eu sinto que eu tô me repetindo muito nas morais nesses vídeos, mas é isso, pelo amor de Deus, tenham empatia, não façam bullying com adolescentes, saiam de casa e olhem pra pessoas na rua, e não sejam fãs de anime. É isso, obrigada.